Notícias, economia, saúde, variedades, mundo do trabalho, giro sindical, Contraf. A você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraf CUT, eu sou o André Acarini e o nosso Contrafcast está de volta com aquele nosso giro pela semana, os fatos da semana, passando a limpo os principais destaques da categoria bancária e também os acontecimentos no Brasil, em se tratando de política, economia, enfim, variedades. É o que a gente confere a partir de agora, então, aqui no Contrafcast da Contraf CUT. A gente vai dar destaque, nessa semana para a realização de um seminário muito importante realizado pela Contraf CUT, o Seminário Jurídico Nacional. Pautas importantes como a organização do ramo financeiro, as propostas das centrais sindicais para a contra-reforma trabalhista e a atuação sindical foram debatidas por especialistas, como o assessor jurídico da CUT, José Imar Loguercio, o advogado especialista em direito do trabalho, e também o sociólogo, assessor das centrais sindicais e ex-diretor técnico do DIES, também professor de geografia, Clemente Ganslúcio. O seminário também discutiu os aspectos jurídicos e limites éticos no uso da inteligência artificial. A questão é determinante, muito importante para o ramo financeiro esse debate, já que a tecnologia interfere diretamente nas rotinas do setor. Interfere também no perfil profissional do setor bancário, do setor financeiro. O palestrante Paulo Renan da Silva Santarém, que é doutorando em Direito, Estado e Constituição na Universidade de Brasília, servidor público federal, inclusive, que atuou como gestor do processo de elaboração do Marco Civil da Internet no Ministério da Justiça, ele diz que é preciso saber usar as novas ferramentas para lutar as velhas lutas que estão simplesmente com roupas novas. Então, a fala dele foi a seguinte, aspas, quando se fala em inteligência artificial, muita gente vai pensar num robô ou imagens da cultura pop, mas esquece que ela é uma decisão automatizada. O problema está pronto. Não interessa se é uma máquina ou se são 25. É alguém que está tomando decisão de forma automática, fecha aspas. Em reunião com a direção do Bradesco, a Comissão de Organização dos Empregados do banco cobrou o fim do fechamento de agências e de demissões. Muitas unidades estão sendo transformadas em unidades de negócios e depois sendo fechadas, resultando na demissão de trabalhadores. A representação dos bancários do Bradesco também cobrou programas de requalificação justamente para proteger os empregos. Conquista para os beneficiários da Previ, da FUNCEF e do Banesprev. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é um órgão público, derrubou uma decisão que colocava direitos em risco. Mais detalhes no portal contrafcut.com.br. A gente fala sobre 31 de março, essa data tão importante, uma data que é marcada pelo Dia da Visibilidade Trans. No país que mais mata por transfobia, com o governo Lula e mais representatividade em espaços de poder, a possibilidade de mudança de comportamentos e compreensão é real. A presidenta da Contraf CUT, Jovândia Moreira, que também é vice-presidenta da CUT, ela assinou um acordo de cooperação entre a CUT e a OIT que visa ampliar o projeto Pride da OIT. A iniciativa já vem sendo realizada desde 2017 com um projeto chamado Voz e Cozinha, ou melhor, Cozinha e Voz. E agora a intenção é que a estrutura sindical seja usada para levar esse projeto ao país, ajudando inclusive na organização desses trabalhos, na estratégia de sindicalizar inclusive essas pessoas, de levar uma consciência sobre direitos, sobre inclusão do mercado de trabalho. Mas quem vai falar sobre isso é a Thaís de Mefarias, oficial técnica da OIT em Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho para a América Latina e Caribe. Vamos ouvir. Então, a proposta, assim, resumindo no início, sempre foi compreender que não era só uma questão de não ter capacitação profissional, porque era uma questão muito clara de exclusão do mercado de trabalho e também de falta de crença dessas pessoas de que elas podiam acessar esses locais, né? Porque é tão excluído que você nem acha que você tem direito a entrar, você nem chega na porta de entrada. Então, por isso, esse projeto veio com um componente mais do que o componente de formação profissional, que é o componente que a gente chama de voz, né, que é o da voz, mas que, na verdade, é fortalecer a autoestima, é fortalecer as suas qualidades, é fazer com que as pessoas percebam que seu passado tem valor e que ela tem qualidade além daquele currículo formal, né, do curso formal, mas a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de agregar, as suas habilidades durante a vida são importantes e devem ser colocadas na entrevista de emprego, por exemplo. Então, esse componente é fundamental. A gente falou sobre o dia 31 de março, o Dia da Visibilidade Trans. Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse assunto para falar sobre o país, o Brasil,
Ainda sobre a categoria bancária, a Contraficute está uma iniciativa muito legal. Vai ter Copa sim, a Copa Contraficute FIFA 23. É isso mesmo que você está ouvindo. A Contraficute está organizando o primeiro torneio de videogame para os trabalhadores do ramo financeiro filiados aos sindicatos da base da Confederação e também seus dependentes. Isso vale para todo o Brasil. O Carlos Damarindo, que é secretário de Cultura da Contraficute, diz o seguinte, que a ideia é que as federações e os sindicatos proporcionem aos seus bancários de base e dependentes momentos de lazer para desfrutarem com a família. Ele diz que acreditar que esse deve ser um dos papéis do movimento sindical, né? Nada melhor, ele diz, do que fazer isso por meio de algo que é atual, como são os jogos eletrônicos. E cá entre nós, todo mundo gosta, né? A primeira fase da competição vai ser com 11 torneios regionais organizados pelas federações. Os primeiros colocados de cada torneio vão disputar a final nacional, com 32 equipes. Agora notícias sobre o Brasil. Notícias sobre o Brasil, a gente volta a falar sobre a visibilidade trans. 31 de março, dia da visibilidade trans. Pelo 14º ano seguido, né, já são 14 anos desse ranking, dessa colocação nesse ranking, o Brasil é o país onde mais pessoas trans são vítimas de mortes violentas. Em 2022, 131 pessoas trans foram assassinadas. O número mantém o país como o local onde mais se matam as pessoas trans, como eu acabei de dizer, pelo 14º ano seguido. Por isso, o Dia Internacional de Visibilidade Trans, sexta-feira, 31 de março, se torna fundamental para a denúncia desses crimes de ódio e de intolerância e o fortalecimento da defesa do respeito e da diversidade, do respeito à diversidade. O Adilson Barros, que é diretor da Contraficute e também militante LGBTQIA+, diz que é preciso tomar medidas para punir os transfóbicos. Esses assassinatos, ele diz, são crimes de ódio com requintes de muita crueldade. É doloroso saber de cada ato de violência e morte e o pior é saber que a impunidade é muito grande. Adilson diz também que há possibilidades de mudança de comportamento e compreensão com as diferenças, principalmente com o terceiro mandato de Lula. Ele disse o seguinte: agora estamos com representatividade no parlamento e em secretarias estratégicas e o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirma que só seremos um país de verdade quando aceitarmos essas identidades. E de fato ele tem razão, diz o Adilson Barros. Ainda sobre 31 de março, se de um lado a gente tem o Dia da Visibilidade, Dia Internacional da Visibilidade Trans, por outro, a gente tem uma data que marca o início do golpe de 1964, que mergulhou o país em quase 21 anos de um tempo sombrio de repressão, com assassinatos a quem resistia à ditadura militar, sindicalistas, trabalhadores, estudantes, professores, todos aqueles que ansiavam por democracia e liberdade foram barbaramente perseguidos e torturados pelos ditadores. Apesar de passadas quase 6 décadas, né, o golpe militar de 1964 completa 59 anos, na verdade em 1º de abril, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ainda é um assunto que não se tornou apenas parte da história do país. O fantasma da volta da repressão durante os últimos 4 anos de Bolsonaro colaborou para manter viva, de um lado, a lembrança daquele tempo sombrio e violento, como forma de resistência para que nunca mais aconteça, e de outro, o criminoso clamor da direita fascista no país para que, durante o governo de Bolsonaro e depois também, os militares tomassem o poder de assalto novamente, ou seja, esse clamor pela ditadura militar por parte da direita, né, a direita fascista, a direita extremista no Brasil. Assim como em 1964, os últimos anos de ascensão do fascismo aqui no Brasil foram de polarização ideológica, com os extremistas de direita minando o imaginário popular com uma possível ameaça comunista, o que não passava na época e não passa ainda de fake news. Os extremistas elegem os governos populares, como a gente tem agora Lula, e mesmo antes a liderança de Lula e a esquerda brasileira, como inimigos públicos. E por isso pedem a ditadura militar baseada em conceitos retrógrados, conceitos conservadores que não promovem a liberdade para ninguém. A Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute, gravou uma mensagem. Vamos ouvir. O golpe militar completa 59 anos. Data que marca o início de um período tenebroso na história do país, com a ditadura militar que perseguiu, torturou e matou trabalhadores e trabalhadoras. Muitos deles desaparecidos até hoje. Em pleno regime militar, no ano de 1983, a classe trabalhadora reagiu, se uniu e fundou a CUT, que se tornou a maior central sindical do Brasil e uma das maiores do mundo. A CUT foi um dos pilares da resistência e da luta pela redemocratização do país,
com sua ação fundamental para o fim da ditadura militar. Para que a história não se repita, a CUT reafirma o seu compromisso com a verdade. Não foi revolução, não foi movimento de 64, foi golpe. Seguimos lutando em defesa da pauta de toda a classe trabalhadora. O crescimento sustentável com emprego e direitos para todos e todas, e democracia para um país mais igual e mais justo. Democracia para sempre. Agora a gente explica o porquê do 31, aliás, a polêmica, né, do 31 de março ou 1º de abril, a data do golpe militar. O golpe, na verdade, ele começou a ser articulado muito antes e as primeiras tropas que tomaram o poder, elas saíram lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e se dirigiram ao Rio de Janeiro para depor o presidente, então presidente João Goulart, o Jango, no Rio de Janeiro, repito, no dia 1º de abril. Então o golpe começou na noite do dia 31 de março e se consumou no dia 1º de abril. Por que eles começaram no dia 31 de março? Porque 1º de abril, como todo mundo sabe, é considerado o dia da mentira, então eles não queriam se sentir humilhados nem constrangidos com qualquer polêmica que se causasse em relação à data. Falar sobre salário mínimo. O grupo de trabalho montado pelo governo do presidente Lula para discutir a valorização do salário mínimo realiza a primeira reunião nesta segunda-feira. Dirigentes das centrais sindicais que participam do GT, eles têm pressa, querem garantir logo valores suficientes para uma vida digna aos trabalhadores. Esperam construir uma política de reajuste do salário mínimo já para o ano que vem. Ainda sobre economia, o projeto de um novo marco fiscal para o país, também chamado de arcabouço fiscal, conjunto de medidas e regras para a condução da política fiscal que garantem credibilidade e previsibilidade para a economia do país, foi apresentado na quinta-feira em Brasília pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento. Se aprovado pelo Congresso, vai definir a nova regra para as contas públicas e substituir o famigerado teto de gastos em vigor desde 2017, que congelou investimentos públicos em áreas como saúde e educação por 20 anos. O plano, o arcabouço fiscal, está ancorado na vinculação do crescimento das despesas federais à receita. As despesas poderão crescer a média ou a margem, né, de 70% do aumento da arrecadação federal, mas em relação à receita realizada no ano anterior. Ou seja, os gastos da União vão ficar limitados a 70% da receita. O plano também estabelece um limite de 2,5% ao ano para o aumento das despesas em relação ao crescimento da arrecadação. A gente fica por aqui com o nosso Contraficast e os fatos da semana. Obrigado pela companhia e a gente se fala na próxima. Até lá.